Vamos agora falar sobre a compreensão e a interpretação de texto. Vamos começar diferenciando o que é compreensão de texto e o que é interpretação de texto. A compreensão de texto é algo objetivo, é compreender algo que está no texto, é entender de fato. Consiste em analisar o que realmente está escrito, ou seja, coletar dados do texto. Os comandos de uma compreensão, ou seja, que está no texto, são os seguintes. Como é que eu sei que a questão quer que eu marque a alternativa em que me dá uma informação que realmente está no texto, ou uma informação que vai além do texto. Além, assim, não é também extrapolando demais, mas o que de fato o texto quer passar. Mas nesse caso aqui, não é o que o texto quer passar, é o que o texto de fato diz, é o que de fato está contido nele. Então, quando eu digo segundo o texto, o autor, o narrador do texto diz que, o texto informa que, no texto, tendo em vista o texto, de acordo com o texto, o autor afirma que, na opinião do autor do texto. Então aí é que é uma compreensão. Já a interpretação, a gente fala muito isso. Eu interpretei da forma errada, você interpretou da forma errada. Então não quer saber se a gente, não é questão de compreender, é a forma de entender. Como eu entendi, como dá para entender. Então, é o sentido, é tirar a conclusão. Como eu concluí. Consiste então em saber o que se infere sobre o que está escrito. Os comandos de interpretação, ou seja, o que está fora, o que está além do texto, são: depreende-se, infere-se, conclui-se do texto. O texto permite deduzir que é possível subentender. Qual é a intenção do autor quando afirma? O texto possibilita o entendimento de que, com apoio do texto, infere-se que o texto encaminha o leitor para, pretende o texto mostrar, o texto possibilita deduzir que. Então eu trago muito a questão de o que dá a entender, não o que de fato tem dizendo, certo? Então a diferença é de compreender, ou seja, de fato entender o que está dito, ou interpretar, e além do que está dito, sem extrapolar, mas entender suas entrelinhas. Atenção! A resposta tem que equivaler aos objetos do texto ou da imagem. Não pode ser reduzido nem extrapolado. Ler o enunciado primeiro e identificar o que informa e o que pede. Sublinhar para destacar o que é importante. Isso aqui são dicas. Riscar palavras que descartam a alternativa. E para que você depois não fique tentando remoendo ali. Então, não restrinja, mas também não extrapole demais. Primeiro, leia o enunciado, veja o que ele informa, o que ele pede, sublinhe as palavras-chave. Identifique se quer compreender, se quer interpretar, mas também faça isso em todas as outras questões para que você entenda o que de fato se quer. E risque as palavras que tornam a alternativa incorreta. Aí são dicas de resolver questões, principalmente dessas que a gente confunde muito, que às vezes a questão quer que a gente
marca uma alternativa de compreensão e a gente vai marcar uma alternativa de interpretação ou vice-versa. Agora vamos aí para alguns conceitos. Conceito de texto, contexto. Texto é a unidade semântica e não uma mera sucessão de frases, ou seja, é uma unidade com sentido, né, frases aleatórias, e delimitada pela intenção comunicativa do falante. Então é preciso ter semântica, preciso ter sintaxe, coesão, coerência. O texto ele pode ser escrito ou oral, verbal ou não verbal, estrutural ou funcional. Mas, lembrando que texto é tudo o que for uma unidade semântica em que as frases não estejam aleatórias. Quanto ao contexto, são os elementos extralinguísticos, é a realidade histórica, cultural, social, política vinculada à produção. A gente vai ver isso muito na literatura. A gente vai ver que o contexto em que a sociedade estava passando influenciou muito no que era dito nas obras, que mostrava a visão daquele momento, os sentimentos daquele momento, os sentimentos humanos de acordo com a situação que se passava. Então, entender o contexto requer uma apreensão e uma compreensão. Apreender é um entendimento restrito aos limites físicos do texto, ao vocabulário e à estrutura. Pronto, apreendo a estrutura, enfim. E com a compreensão, com a adição da compreensão, eu vou analisar o texto relacionando com conhecimentos prévios e externos, né? Um conhecimento que a gente chama de conhecimento de mundo. Então, observando a estrutura do texto e unindo a ele o nosso conhecimento do mundo, a gente é capaz de identificar o contexto, que é um elemento extralinguístico, é a realidade histórica na qual a obra foi feita ou a qual a obra se refere. E após entender o que é compreender, o que é interpretar, o que é apreender, vamos também entender o que é inferir. A inferência é um raciocínio válido a indícios, obtido então a partir de múltiplas observações e conclusões lógicas. A partir da inferência não há certo ou errado, há uma resposta possível. É concluir a partir da ideia do texto. É uma forma de interpretar. Inferir é uma forma de interpretar. Por isso que a gente tem aqui, como enunciados de interpretação de texto, qual a intenção? O que o texto possibilita? Com o apoio do texto infere-se que? O texto possibilita deduzir que? Então, a inferência é essa dedução. E ela pode ser explícita ou implícita. Explícita é quando está claro e expresso no texto, sem ambiguidade. Implícita está envolvido, mas não está expresso claramente pelas palavras, né, por meio de palavras. Fica subentendido ou pressuposto. E aí eu vou dizer: pressuposto é, apesar do conteúdo ser implícito, existem marcas textuais que trazem suposições que permitem que certa leitura, certa conclusão seja verdadeira. Já o subentendido está nas entrelinhas, mas não existe. Portanto, não há nenhuma passagem que marque essa evidência. Podem não ser verdadeiras. Sua interpretação, esta linguagem sem marca textual. Então fica mesmo subentendido e pressuposto dá uma suposição no texto que talvez a decisão, a conclusão realmente seja verdadeira.
Já o subentendido não dá tanta certeza assim. Então a gente tem isso. Pressuposto e subentendido são informações implícitas, não expressas formalmente, apenas sugeridas por marcas linguísticas. Cabe ao leitor, na leitura proficiente, e além da informação que se encontra explícita, identificando e compreendendo as informações que estão escondidas, que estão implícitas nas entrelinhas. E os pressupostos são mais fáceis de ser identificados do que os subentendidos, porque o pressuposto é sugerido no texto e o subentendido é de responsabilidade do leitor. Exemplo, quando eu digo, Heloísa está cansada de ser professora. A frase supõe que Heloísa é professora. Se Heloísa está cansada de ser professora, é porque Heloísa é professora. Então, é uma marca, é uma informação que eu consigo concluir. Não é algo que está diretamente, Heloísa é professora, mas que dá para eu concluir através da sugestão da frase que Heloísa é professora. E o subentendido é ir um pouquinho mais nas entrelinhas. É tipo, por que Heloísa está cansada de ser professora? E aí eu posso subentender que talvez porque o salário é baixo ou porque é muita disciplina. Então, pressuposto, eu consigo concluir algo do que está sendo, do que realmente está escrito. Só que entendendo o que não está direto lá, mas que eu posso concluir tal coisa. E o subentendido é o que realmente eu vou, na minha ideia, tentar compreender. Então, tentar compreender não. Tentar concluir, mas sem ter essa marca no texto. Diz que ela está cansada, mas não diz o porquê. Aí eu subentendo que ela está cansada porque o salário é baixo. E eu concluo que ela é professora pelo pressuposto, no pressuposto, porque o texto sugere que Heloísa está cansada de ser professora. E se ela está cansada de ser, é porque ela é professora. E agora vamos entender qual a diferença de coesão e coerência. Coesão é a questão de articular a estrutura. São os mecanismos que a gente usa para ligar uma ideia à outra. Os pronomes, as conjunções, as preposições, a semântica. Então, é uma sequência de referência, sequencial ou referencial. Já a coerência é o sentido, é uma ideia e está conduzindo com a outra. É um significado global do texto. É o sentido, é a organização, é as marcas, é a articulação das ideias. Então, coesão é como eu ligo uma parte do texto à outra, a parte dos pronomes, conjunções, preposições, etc. E a coerência é o sentido. O texto está fazendo sentido? Uma coisa está realmente complementando uma a outra? Então, coesão e coerência é isso. Coesão é a estrutura e coerência é o sentido do texto. Paralelismo é a apresentação de ideias similares, coordenadas e equivalentes em formas gramaticais ou semânticas idênticas. Eu traço um paralelo de coisas semelhantes, tipo 2 vidas, 2 sangue, tanto quanto. São paralelismo em que eu uno tudo de uma forma similar. Observação: a quebra de paralelismo quando se associa elementos que não se equivalem quanto à forma ou ao conteúdo. Então, eu tenho que ter ideias similares, coordenadas e equivalentes, com semânticas idênticas.